Em meio ao racha na bancada do PSL, o líder do partido na Câmara, delegado Valdir, orientou sua bancada a entrar em obstrução na votação desta terça-feira de hoje da medida provisória 886, que trata da reestruturação administrativa da Casa Civil e da Secretaria de Governo. Se não for votada até quinta-feira, a MP perde a validade. Essa medida transfere a articulação política da Casa Civil, que é comandada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, para a Secretaria de Governo, Segov, chefiada pelo general Luiz Eduardo Ramos. Também determina que a subchefia para assuntos jurídicos deixe a pasta e passe a integrar a Secretaria-Geral da Presidência. Então, uma reforma ali interna em relação aos cargos, qual pertence a quem. No plenário, alguns deputados do PSL ficaram perplexos. Além do partido do presidente Bolsonaro entraram em obstrução. Olha só a companhia da rapaziada, Augusto: PT, PSB, PDT, PSOL e PCdoB. E o PSL orienta obstrução, disse o delegado Valdir, que depois ainda deu um tapinha nas costas do líder do governo, Major Vitor Hugo. Então, Zé Maria Trindade, parece que está havendo uma retaliação, porque o delegado Valdir é aliado do presidente nacional do PSL, Luciano Bivar. E ele disse que o senador Flávio Bolsonaro e seu ex-assessor Fabrício Queiroz devem preparar um cafezinho para receber a Polícia Federal em breve. Ou seja, está havendo uma troca de farpas e até uma posição política dentro da tramitação de medidas no Congresso Nacional, contrária, claro, aos interesses do governo. A guerra agora já está sim, Felipe, aberta. O delegado Valdir já está dando mesmo declarações de reação. E diz que o presidente Jair Bolsonaro não vai levar a dignidade do PSL esse tipo de conversa. Essa obstrução impede a votação da medida provisória e dificulta muito a vida do presidente Jair Bolsonaro. É uma resistência ao ministro Luiz Eduardo Ramos, que está fazendo a articulação política do presidente Jair Bolsonaro. O PSL sentiu ali um clima de tentar isolar o partido. De que forma? O presidente Jair Bolsonaro quer formar uma base política no Congresso Nacional. Ele une ali 3 partidos, forma um para receber os deputados do PSL e de outros partidos políticos, e as visitas do general Luiz Eduardo ao Congresso Nacional, elas têm se concentrado na liderança do governo, o deputado Major Vitor Hugo, né? Que agora é só deputado Vitor Hugo, ele tirou o major do nome oficial. E aí ele tem conversado com líderes de outros partidos políticos que não são PSL, não são aqueles partidos da base ali, mas tem alargado a base de apoio do presidente Jair Bolsonaro. Eu disse aqui o sintoma mais grave desta crise. Há um processo de retirada de deputados do PSL que são ligados ao presidente Jair Bolsonaro de comissões da Câmara dos Deputados. E o Vitor Hugo mesmo foi retirado da comissão que discute a aposentadoria dos militares. É uma indicação partidária que o partido pode tirar a hora que quiser. Eles tentaram tirar o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, da presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Mas não pode, porque ele tem mandato, ele foi eleito presidente, né? E ele tem um mandato. Ele não pode ser retirado pelo partido, senão seria retirado, viu? Vamos falar do beabá da política. Você é eleito graças ao próprio prestígio e, em consequência disso, você elege um número razoável de parlamentares que podem te apoiar. Primeira coisa que você faz, consolida esse grupo, porque ele, evidentemente, quando é formado assim, você tem figuras muito díspares, tem os que não se adaptam a isso. Tudo bem, há uma depuração natural mais pequena. Aí sobra aquele grupo. A partir daí, como ensinava o Tancredo Neves, coisa que o Neto não aprendeu nada, né, o Aécio? Você faz acordos em torno de princípios. Então você pega o partido, os parlamentares, os senadores, me desculpem falar quase que numa linguagem tati-bitate aí, porque tem que desenhar, né? Você pega os parlamentares e fala, não, esses parlamentares aqui do Novo, por exemplo, eles são a favor eles são contra essa lei aí de responsabilidade fiscal, a lei de abuso de autoridade, porque eles não querem, eles sabem que isso aí é coisa de ladrão que está fingindo aí, que estava incomodado com
os abusados, quando na verdade eles estão com medo de cadeia. Você pega os caras e junta. É assim que você faz uma base interpartidária, a partir de princípios. Aí você pega, quem é que topa essa reforma do Sérgio Moro? Junta. O que eu me pergunto é o seguinte: quais são os princípios que norteiam essas brigas? Explica aqui pro teu amigo. Tem? Oficialmente aí seria uma disputa partidária. O grupo do presidente Jair Bolsonaro quer acesso e quer nomeações na Executiva Nacional. Pronto. Luciano Bivar disse que o combinado era ceder o controle total do PSL durante a campanha, a pré-campanha e campanha, e que depois da eleição ele, Luciano Bivar, assumiria a lojinha outra vez. Augusto, eu tenho que contar uma história, que eu vi um deputado muito triste lá, sabe por quê? Ele foi retirado do grupo de WhatsApp do partido, do PS. Parece briga de escola. Vou te tirar do grupo aqui e desconectou alguns deputados. Quem foi retirado? Alguns deputados. O líder do PS fora. Do governo, ficaram fora. O Vitor Hugo, foi retirado do grupo de WhatsApp do partido. Ai! Vamos em frente com a pauta número 3. Olha, o PT e o PSOL travam a votação da PEC, proposta de emenda à Constituição, que estabelece a prisão de condenados em segunda instância. O presidente da CCJ da Câmara, CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça, tá? da Câmara dos Deputados. Então, o presidente da CCJ da Câmara, Felipe Francischini, convocou a sessão extraordinária exclusivamente para votar a proposta. E um acordo foi feito, pelo menos pela leitura do relatório da deputada Caroline de Tone nessa terça-feira. Parlamentares esquerdistas dizem que a PEC é uma forma de constranger o Supremo Tribunal Federal. Ficou definido que haverá uma audiência pública sobre o tema na próxima terça-feira, na semana que vem. Com isso, não há data para a votação. Houve, aliás, mais um embate envolvendo a deputada petista Maria do Rosário, dessa vez com o presidente da comissão, Felipe Francischini, que deu entrevista aqui no estúdio de Os Pingos nos Is recentemente. Robson, aperta o play. De ordem após o deputado Ivan Valente. Pois não, deputado Alencar. O Alencar, sim, porque é machismo, além de tudo. Machismo, deputado. Sério, deputada, você é chata demais, deputada. Por favor. Tudo é machismo. Eu respeito. Porque toda hora é acusação que eu sou machista, que eu sou homofóbico, não sei o quê. Por favor, vocês só sabem gritar. Ganha no argumento, ganha no regimento. Tá aí o Felipe Francischini dizendo que a Maria do Rosário é chata. Ela fica acusando qualquer pessoa que não lhe dá ouvidos. Para de gritar. De machista, Meu Deus, homofóbico. Usa essa palavra, esses rótulos aí como vírgula, sai disparando contra todo mundo que não faz simplesmente as suas vontades, e sendo que ela fala na hora que não é pra falar, que é a vez dos outros falarem, mas ela tá sempre ali com aquela metralhadora de rótulos na mão. Augusto. Agora você acha, Felipe, que eles estão fazendo isso aí, estão nessa luta, hein, Zé? Porque eles acham que não deve prender as pessoas, deve dar uma chance de recuperação e tal. Ou eles querem tirar da cadeia os companheiros, hein? Eles devem estar com saudade das festinhas do Zé Dirceu. Fala, Zé Maria. Isso aí é o seguinte, no imaginário popular, eu até já falei isso aqui, no interior e na vida real, e não aqui em Brasília, não entre as excelências, né? A prisão se dá no hábito, no momento do crime. Lá no ato do crime, a pessoa é presa. Depois o juiz vai ver se solta ou não. Mas o normal seria prender no ato do crime. E o juiz vê a possibilidade ali de soltar, se tem bons antecedentes, se tem emprego, se tem residência fixa. E é isso que acontece no imaginário popular. Aí, de repente, todo mundo fica sabendo, não é assim não. A prisão só pode ser feita depois do julgamento em segunda instância. Aí todo mundo da segunda instância, não, aí vem o PT e fala, não é segunda instância não, é depois do transitado em julgado, ou seja, nunca, porque há possibilidades infinitas de recursos, embargos de declaração, embargos do embargo, quer dizer, uma confusão danada, né? E isso confunde e provoca uma insegurança jurídica muito grande. O nome desse julgamento tem endereço, Luiz Inácio, CPF, Lula, não tem outro nome. Esse pessoal que grita na comissão tinha que usar como argumento assim, olha, se vocês estão aprovando
uma emenda à Constituição para prisão depois do segunda instância, né? É porque hoje não é assim, mas não, prefere evitar também a possibilidade futura, quer dizer, é um medo danado dele mesmo ser enquadrado. Eu acho que aí já não é nem defesa do Lula, aí já é uma defesa própria, né? É uma advocacia em causa própria. Exatamente, é o casuísmo que a gente está assistindo aqui, porque o Lula foi preso, ele colocou vários ministros lá do Supremo Tribunal Federal, ele sabe de muita coisa, evidentemente, e existe uma grande pressão para que ele seja solto, e os ministros do Supremo ficam tentando encontrar alguma filigrana processual ou tentar reverter uma decisão que foi tomada recentemente sobre a prisão após condenação em segunda instância. Lembrando que em outubro de 2016 foi autorizada a prisão após condenação em segunda instância, que se chama execução provisória da pena. Então, no Congresso Nacional, é quem legisla, é o poder legislativo, como o próprio nome diz. Então a CCJ da Câmara está simplesmente desempenhando a sua função de discutir uma proposta de emenda à Constituição, para que a Constituição seja emendada, para que haja simplesmente o esclarecimento em relação a essa lei que causa tanta discussão. E aí vem o pessoal da esquerda que está doido para que o Lula seja solto e fala que eles estão tentando constranger o STF. Olha o nível de inversão a que chega isso, Augusto Nunes. Machista. Quer dizer, é o poder legislativo que tem a atribuição de legislar, está constrangendo o Supremo Tribunal Federal, que não tem a atribuição de legislar e ainda quer mudar uma jurisprudência estabelecida recentemente. Tribunal Federal que foi insultado pelo Supremo quando começou que foi insultado pelo PT quando começou a aplicar sentenças aos ladrões do mensalão, né? Pois é, eu queria acrescentar também que a prisão em segunda instância é a norma nos países civilizados, vários dos quais a gente já falou aqui. E quando não é na segunda instância que o sujeito vai preso, é na primeira. Então a Folha fez hoje um quadro esclarecedor a respeito desse assunto, botando a Itália, o exemplo da Itália, por exemplo. Lá a prisão pode ocorrer após decisão de segunda instância por corte de apelação. Na Alemanha, a detenção pode ser feita a partir de sentença de segunda instância que resulta de julgamento feito por um colegiado composto por juízes e leigos. Na França, a execução da pena restritiva de liberdade pode ser efetivada depois de decisão de primeira instância, que é tomada por um grupo de magistrados. Estados Unidos, prisão ocorre após julgamento de primeira instância decidido por júri popular. E agora o Supremo Tribunal Federal quer que os criminosos sejam presos só depois da terceira instância, no mínimo, se não da quarta, que é o próprio Supremo Tribunal Federal, que normalmente atrasa julgamento pra caramba, e aí o sujeito fica velho, aí alega problema de saúde, ou então o crime prescreve, o sujeito não vai preso nunca, como já estava resumindo aqui o José Maria Trindade. Augusto. Aí nós teremos mais casos, né, assim, uma imensidão de reprises do caso Pimenta Neves. Jornalista, matou a namorada com 2 tiros, um dos quais chamado tiro de misericórdia. Dá para entender essa expressão? Quer dizer, um tiro na cabeça. Matam como se mata cavalo. Foi isso que ele fez, aliás, num Aras. Ele escapou 10 anos da polícia, já está em liberdade. Já está em liberdade. É isso que vai acontecer com essa turma se eles fizerem isso. Agora, é o seguinte, para que serve a primeira instância? Para que serve a confirmação do Tribunal de Justiça? O que eu posso afirmar com satisfação, porque eu converso bastante com juízes de primeira instância, é que há um clima de absoluta indignação por parte de todos os jovens juízes, entendendo que aqueles senhores que estão lá no Supremo Tribunal Federal não são juízes, não são magistrados, não representam o judiciário e não merecem o respeito do país.
Muito bem, só lembrando que essa decisão de autorizar a prisão após condenação em terceira instância, na chamada terceira instância, que na verdade é o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, é aquela solução intermediária proposta pelo Dias Toffoli, que sempre posa de conciliador, para dizer que 2 mais 2 não é igual a 4, nem é igual a 5, é 4,5, né? Que é aquela solução que está também errada, que também não é a solução ideal. A ideal é essa aí, que já colocou o Lula na cadeia, da qual eles estão tentando tirar.